Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o momento de teste e eu estou entrando mais cedo para a gente começar fazendo os testes. Testes na luz, teste no áudio, no som. E daqui a pouco a gente vai começar. E vocês podem sinalizar para mim como é que está. Seja bem-vinda, Tabata, Matheus, Luana. Me digam daqui a pouco se o áudio tá legal, se a luz tá boa, certo? Daqui a pouco o Vivi vai entrar, Viviane. Boa noite. Estou fazendo o teste para que a gente comece daqui a pouquinho. Entrei um pouco mais cedo, mas vamos começar em ponto a nossa live de hoje. A gente vai falar sobre um tema muito interessante também. Daqui a alguns minutinhos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Podem convidar seus amigos, pessoas que vocês sentem que vão aproveitar bastante com esse tema hoje. Vocês podem compartilhar e convidar aqui, né, no balãozinho aqui tem uma seta, vocês podem compartilhar com alguém que vocês querem convidar para esse encontro hoje e divulgar as trilhas do sentir. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, todos vocês aqui. Muito obrigado pela presença. Daqui a pouco a gente já vai começar. É um tema interessante, né? Fala sobre relacionamentos e todas as áreas da nossa vida. A gente está sempre se relacionando. Boa noite a todos e todas que estão chegando agora. Ao nosso quinto encontro da Trilhas do Sentir. Quinto não, sexto. É o sexto. Sexto encontro. Aguardando a nossa convidada chegar, a Viviane Silva. E assim que ela chegar, a gente dá início ao nosso bate-papo de hoje. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Oi, Vivi. Vivi já chegou. Boa noite, Vivi.
Seja Boa bem-vinda. noite, Lu! Que satisfação maravilhosa estar aqui com você. Ai, que maravilha. A satisfação é toda minha, Vivi, de te ver. Gratidão, gratidão, gratidão. Estou muito grato por esse encontro e vocês que estão aí nos acompanhando, sejam bem-vindos. Podem sinalizar como é que estão recebendo, né? E aproveitem bastante. Eu vou, nesse momento agora, eu vou desativar os comentários para que a gente foque mais. Mas antes disso, me digam se está muito bom para vocês aí, se está tendo algum eco. Coloca um sinalzinho para a gente saber. Eu estou te ouvindo bem, Vivi. Ah, que bom, maravilha. A imagem tá boa? Tá, tá sim. Eu acho que tá, viu, Vivi? Até agora ninguém falou nada, né? Então, sejam bem-vindos, Luan. Eu vou. Tá tudo bem, pessoal? O sinal? Tá ótimo, né? Muito obrigado. Isso. Então vamos, Vivi. Vamos para trilhar um pouquinho esse caminho, né, virtual, essa trilha, falando sobre esse tema que está na nossa vida, no nosso dia a dia, que é o se relacionar, né, em diversos níveis da nossa caminhada. E nesse período de pandemia, tanta coisa acontece nessa dimensão do relacionar. A gente tem tantas Pois é. limitações, né? Coisas que podem, coisas que não podem, aumenta a vontade de ver, aumenta a vontade de estar junto, de abraçar. E, Exatamente. e somos presenteados com essa possibilidade do virtual estarmos tão distantes, mas próximos, né? Também. Tudo é a forma como a gente lida com os recursos que a gente tem, né? Isso. Então, mais uma vez, boa noite a todos, amigos, familiares. Em primeiro lugar, eu gostaria assim de honrar os nossos mestres, nossos grandes mestres, nossos grandes professores, né? E é assim, Lu, para começar nessa nossa conversa, esse nosso encontro, eu quero honrar e oferecer a todas as nossas relações. Mitakoe Oyasin. Esse é um mantra Boa. nativo americano e ele é utilizado em muitos rituais justamente para celebrar e honrar todas as nossas relações com tudo que existe. Por isso, relacionar-se é viver. Se estamos vivos, estamos consequentemente nos relacionando, né? Então, que esse encontro seja por todas as nossas relações. Assim seja, assim é. Então, eu vou pedir que a gente possa verificar como é que está o nosso corpo, mexer um pouco. Vamos observar como é que está a nossa respiração, se ela está curta, se ela está longa. E vamos intencionalmente inspirar pela boca. E soltar. Movimento de inspiração. E solta, convidando a atenção para estar no corpo, presença, inteireza, conexão com o nosso fluxo vital. Se não respiramos, morremos. Então vamos valorizar a nossa respiração, que é o que nos possibilita a nossa conexão. Lembre-se, só se relaciona aquilo que vive.
Mesmo que seja no nível em outra dimensão, né? Tudo é bem-vindo aqui. Então, vamos lá, gente. Estejam confortáveis, peguem sua água, seu chazinho, seu vinho, sua cervejinha, como vocês se sentirem melhor e vamos nos relacionar. Essa é a proposta de hoje, não é isso, Lu? Isso, estávamos abertos para viver esse movimento de ir ao encontro. Exatamente. Então, Lu, como você tinha falado anteriormente comigo, né, da gente fazer essa conversa pautando sobre o nosso contexto atual. Então, eu preparei uma fala onde a gente vai levar a concepção do ser humano dentro de uma perspectiva biopsicossocial e espiritual. Ok? Então, assim, vamos lá novamente para os nossos nativos americanos, os nossos ancestrais. E ele diz o seguinte: sem a dimensão social, caímos no fanatismo, mas sem a dimensão espiritual, caímos no pessimismo e na falta de sentido. Então a ideia hoje é a gente poder se envolver, se emaranhar positivamente, fazer uma dança sobre todas essas nuances, todas essas dimensões que compõem o ser humano. Ok? Lu, fique à vontade para você interromper, fazer alguma pergunta, tá? Ou alguma colocação, tá bom? Certo. Então, assim, conforme você me pediu, Lu, eu fiz uma breve pesquisa na net com relação à situação dos relacionamentos, né, na situação atual, né, com essa pandemia. E, assim, encontrei uma publicação de setembro de 2020 com os dados bem interessantes. Essa pesquisa ela foi realizada entre 14 e 16 de setembro, tá? Pela Divisão de Estudos Estatísticos do Poder 360 Graus, sendo que a divulgação desse material foi feita pelo Grupo Bandeirantes, em 19 de setembro de 2020. Então, assim, não é uma fonte oficial, mas eu achei um dado válido. Eu não encontrei nenhuma outra informação. Estão sendo feitas muitas pesquisas, mas nada ainda conclusivo, tá? E esses dados, eles indicaram o seguinte, preste atenção. 18% dos relacionamentos pioraram, tá? 63% permanecem do mesmo jeito. 10% melhoraram e 9% não responderam. Então, assim, esse recorte, ele levou em conta apenas as pessoas que disseram estar em um relacionamento amoroso. 52% dos brasileiros se colocam nessa situação. 39% se colocam na situação de solteiros e 9% não opinaram, não quiseram responder. E por que eu trouxe isso, né? Porque o nosso contexto, ele colabora significativamente para o modelo das nossas relações. Tá? Se a gente for fazer um estudo mais minucioso com aqueles dados, a gente vai ver que dos relacionamentos que melhoraram, grande parte eram de pessoas que tinham nível universitário, eram de pessoas que ganhavam de 2 a 5 salários mínimos, ou seja, tinham uma estabilidade financeira melhor. Dos que pioraram, grande parte eram pessoas que tinham ensino fundamental. Então, assim, infelizmente, a determinante social, ela influencia muito na forma como a gente se relaciona, com a gente e com o outro. E a gente precisa considerar essa nuance, entende? Lembre-se, biopsicossocial e espiritual. Estamos caminhando, né? Então, assim, a gente estava, antes da pandemia, caracterizada pelo que Zygmunt Bauman, um filósofo sociólogo, trazia como amor líquido, relações líquidas, sociedades líquidas. E o que caracterizava esse período?
tudo muito rápido, pleno prazer, né? Fugaz, estabelece-se novos modelos de relacionamento, os relacionamentos virtuais, contatinhos, um bora ficar, tudo muito solto, tudo muito rápido, tudo muito superficial, né? As amizades coloridas, enfim, as pessoas nessa situação acabavam que fugindo da realidade e se refugiando no berço da ilusão. Isso era bem caracterizado e ainda é, tá? A gente só está numa pausa. Pela aquela ideia da felicidade encontrada no potinho na prateleira do supermercado. Tudo muito prático. Prontinho, do jeito que eu quero. Se não for do jeito que eu quero, já descarto. Já não Exatamente. Não, isso, Lu. Não importa o que. Não serviu, não agradou, não deu prazer, descarto, tá fora. Outro no lugar. Outra no lugar, qualquer coisa no lugar. Menos a confrontação com a realidade. Ou então, se apresentar qualquer defeito dos que eu não gosto, já tem outra pessoa na fila. Assim, já dou lugar para outra pessoa. Ah, não, isso aqui, e aí vai aumentando, né, o fluxo, a rotatividade. Justamente, né? Aquela história, né? Soldado morto, farda noutro. Né? Então, gente, o que é que acontece? A gente vem nesse movimento frenético, de repente, pá, pandemia, né? E o que é que acontece? Restrições, isolamento, o que acaba minimizar as possibilidades e distrações de nós amantes. O que fazer diante de uma situação dessa? Então isso nos convida, né, a estar em casa. Uma oportunidade ímpar de nós olharmos para as nossas respectivas casas internas. Que convite! E aí? Sem prazo de terminar, né? Sem prazo, né? Autoconfrontação direta, tem um espelho ali exposto. Né? Como relacionarmos? Eu vinha do movimento frenético. E aí? Né? Como que eu vou me relacionar comigo mesmo e com o outro diante dessa nova situação? E aí essa pergunta nos convida a entendermos um pouco como que a gente define os nossos modelos de relacionamento. Qual a base dessa definição? Tá? Lembrando sempre, gente, bio, psicossocial e espiritual. A gente está caminhando, né? E aí tem um psicólogo, psicanalista, psiquiatra britânico, John Bowlby, que ele desenvolveu lá pelos anos 40, 60, a teoria do apego. Né? E nessa teoria, ele afirma o seguinte, que a forma como a gente se relacionou com a nossa mãe, ou com as figuras parentais de referência, define a forma como nós estabeleceremos os nossos relacionamentos daí por diante. Compreende? Tá claro até então, Lu? Tá claro. E isso reflete tanto em qualquer tipo de relacionamento, tanto íntimo como de amizade, de estabelecimento na profissão, né? Isso, qualquer tipo de relacionamento, tá? Bowlby, ele considerava, Lu, que o apego é um vínculo que nos oferece uma sensação de segurança, tá? O bebê, ele se relacionava a partir da necessidade básica, biológica. Ele depende
né? Então, ele associava o conforto e a proteção à figura do outro indivíduo, que era quem lhe proporcionava essa satisfação desses prazeres. Compreende? No caso de nós adultos, o apego tem também a necessidade biológica. Mas nós já possuímos crenças e nós já temos uma personalidade formada. E essas expectativas abrem espaço para outros objetivos, além da questão da sobrevivência, que era o caso do bebê. Ok? Adulto, a gente já fica avaliando um monte de coisa, né? A criança não só sabe que vai vir um socorro do pai e da mãe, mas o adulto, além de ter o jeito, o tipo de pessoa que gosta, as afinidades, né? As empatias. Eu não me simpatizo, tipo assim, lá na Bahia a gente fala muito assim, eita, meu santo não bateu com fulano, eu não vou querer nem amizade, né? Pois então, é. Quando você se identifica e diz assim, parece que a gente já se conhece de outras vidas, né? Quando encontra alguém que tem muita afinidade, né? Pois é. Então a gente já tem aquela ideia pré-formada do que queremos, como queremos, quando queremos, tá? Então, assim, essa experiência de vida que a gente tem, ela vai influenciar diretamente nos nossos relacionamentos. Observa quanta informação e quanta influência direta na forma como a gente se relaciona, né? E aí? A gente abriu espaços para além da sobrevivência, da questão biológica, né? A gente leva em consideração as crenças, a personalidade, mas aí a gente vai convidar agora, a gente vai introjetar em nossa conversa o aspecto espiritual. Tá? E para isso, Lu, eu usei o material da palestra do Pessler, a palestra 180, o significado espiritual dos relacionamentos humanos. Tá? Para quem não sabe, o Pessler é uma metodologia de autoconhecimento. Nós temos 258 palestras de conteúdo variado, de cunho emocional, psíquico, né? E estão disponíveis na internet, nos vários institutos do Pessler no Brasil. Você pode acessar. O número dessa palestra é a 180. Lá já tem a senha, normalmente é PDF, tem senha, mas no próprio site já tem a senha, você pode acessar tranquilamente. Então, assim, para que a gente possa compreender, dentro dessa perspectiva do significado espiritual do relacionamento, a gente tem que ter ideia que nós somos aspectos individualizados de uma única consciência. Nós viemos de um mesmo lugar, de uma mesma fonte, tá? Mas nós nos manifestamos enquanto humanos, dentro dessa expressão individual, de forma peculiar. Nós trazemos expressões peculiares, mas a nossa origem é a mesma, tá? Dentro dessa concepção, somos vindas de uma única consciência, manifestações diferentes de unidades de uma mesma consciência, ok? Esse é um dado relevante. Então, enquanto unidade de consciência, nós somos compostos por princípios. Princípio masculino e o princípio feminino. Todos nós, independentes do gênero, possuímos esses dois princípios, o masculino e o feminino. E enquanto unidade de consciência, a gente busca a unidade, a unificação desses dois princípios. Buscamos isso internamente e esse anseio, ele extrapola o interno e ele vai para o externo. Nós buscamos essa realização, essa unificação, também a partir do outro, da expressão
do masculino ou do feminino do outro. Compreendem? Tá claro, Lu, para você? Tá bem claro. Pronto. Então, o que é o relacionamento? O relacionamento é essa dança entre o masculino e o feminino, independente de questões de gênero. Para a gente amar, a gente precisa abrir mão de denominações. Quando a gente abre mão das questões de gênero, o amor ele pode se estabelecer. Porque a dança é do princípio masculino e feminino. Relacionamento, dança, masculino e feminino. Sexualidade, polarização, masculino e feminino. Independente de ser entre dois homens, ou entre duas mulheres, ou entre um homem e uma mulher. A gente está tratando de princípios. Princípio feminino, receptivo. Princípio masculino, ativo. Tá? E a base do relacionamento é o princípio feminino. Porque para a gente poder se relacionar, precisamos estar receptivos. Isso tanto para o homem quanto para uma mulher. O relacionamento em si, a base dele é feminina. Precisa haver doação, precisa haver conciliação, precisa haver perdão. O que é o perdão? Como já diria Claudete, ela fez uma palestra maravilhosa sobre relacionamento e sexualidade, Claudete Nóbrega, e ela falava a respeito do perdão, que é a possibilidade de reconhecermos e vermos aquilo que não tínhamos visto antes. E para isso é necessário coragem. É ação a partir do coração. É a gente vir para dentro. Né? Então é importante salientar isso, gente. Não percam isso de vista. Tá bom? E aí, falando em dança, né? Vamos quebrar um pouquinho essa seriedade toda. E para os que acompanham o BBB, o que foi que aconteceu com Lumena? Né? A proposta dela, ela tinha uma estratégia de ir para o jogo para dançar. E para dançar a gente precisa estar fluida, a gente precisa estar entregue. E não foi o que aconteceu com ela. Né? Ela foi com determinadas imposições para a dança. E isso impediu a fluidez. A gente respira até melhor dançando, né, Vivi? Se solta, né? Como? A gente respira melhor, se solta dançando, né? De tudo que tá impedindo a gente se movimentar, a gente está ali na nossa plenitude, né? E a gente precisa aceitar o passo que vem. A gente precisa aceitar os movimentos como eles se apresentam. Se a gente só quiser dançar de um jeito, a gente vai ficar bem limitado. Entende? Não, só quero dançar forró. Então você vai para uma festa de um outro estilo, você não vai dançar, porque você só dança forró. Né? Então assim, tem que ter essa fluidez. O que aconteceu com Lumena? Ficou isolada. Se eu predetermino, a tendência é o isolamento. E aí eu fico lá no isolamento, com um anseio insatisfeito. Porque eu não estava a fim de dividir, eu não estava a fim de compartilhar. Eu só queria receber do meu jeito. Isso não tem outro resultado a não ser a dor do isolamento. E quanto mais a ausência de contato, mais anseio pelo contato você tem.
E você vai reforçando o seu círculo vicioso. Se eu faço contato, eu sofro. Se eu fico só, eu sofro. E como sair dessa situação dolorosa? Né? Lembrando, gente, que as mesmas leis e princípios válidos para as nossas relações internas, ou seja, a nossa relação conosco mesmo e com as nossas questões, é válida para a relação a dois ou outros tipos de relações. O princípio é o mesmo. Lembrem-se, o que é que a gente busca? A unificação. Tá? Tá ok, Lu? Tá ok, Vivi. Eu queria só falar uma coisa assim, às vezes nessa relação de um com o outro, né? A gente vê o defeito do outro, ou então a gente mostra nosso defeito, e o outro vê e aponta nosso defeito, aí há aquele movimento de se fechar, né? Muita gente se fecha. Vou me fechar porque o outro está vendo meus defeitos, minhas falhas, e agora, o que é que eu faço? Aí a pessoa diz assim, mas eu tenho esse defeito, mas o outro pensa que eu sou só isso, parece que só está vendo o meu defeito. Será que eu não tenho qualidades? Né? Às vezes se a pessoa estiver lá embaixo se sentindo a última bolacha do pacote, lá embaixo assim, né? Ela pode se sentir ou que ela não tem defeito nenhum, ou então que ela só tem aquilo, né, Vivi? Por isso que é tão perigoso essa questão da identificação. E por isso que é tão saudável e necessário o estado de presença. Porque presente inteiro, você consegue responder à demanda que vem do relacionamento. A demanda real. Você consegue receber o inesperado. Você não se frustra. Porque qual é a tendência? Eu tenho um modelo pré-formado. Se não for desse jeito, não serve. E você não recebe o que vem. Porque você só quer do seu jeito. Entende? Então, qual é o convite? Para que realmente nós possamos encontrar esse relacionamento saudável, a gente precisa abordar o nosso self interno. A gente precisa encontrar as causas desses conflitos internos que são espelhados na relação. Do que é que a gente está falando aqui? Estamos falando de autorresponsabilidade. Na relação, aí a gente vai para uma relação de casal, 50% de responsabilidade do um, 50% de responsabilidade do outro, mas dos seus 50%, você é responsável 100%. Dos 50% do outro, ele é responsável 100%. Vocês lembram de quantas influências diretas que contribuem na definição do estabelecimento dos modelos de relacionamento nós temos? Como a gente vai realmente se envolver com o outro sem tantas influências? Então eu preciso olhar para mim. Saber o que de fato é meu. Assumir essa responsabilidade. Ao invés de transferir para o outro. Ou esperar do outro a resolução de um problema que só eu sou capaz de resolver, que é o que acontece em grande parte das relações. Essa vontade de assim, mudar o outro, dizer assim, poxa, quando ficar do meu formato, fulano vai ficar a pessoa ideal, mas até então, esse defeito dele ou dela me mata. Pois é, mas aí é que tá, que o fato do outro ter um defeito não elimina os seus defeitos pessoais. Muitas vezes, os seus defeitos pessoais são muito mais determinantes do que o defeito do outro. Então, nós precisamos ter a coragem de assumir. Dentro dessa perspectiva espiritual, o relacionamento,
ele é fundamental. Ele é um sinalizador da nossa satisfação e do nosso desenvolvimento pessoal. Pessoas que têm relações saudáveis, profundas, isso não quer dizer que não existam conflitos, mas essas pessoas sabem lidar com esses conflitos de maneira madura. São pessoas bem desenvolvidas. Isso não quer dizer que ela seja melhor ou pior do que o outro. A forma como nós nos relacionamos diz muito a respeito de nós. A grande questão é que a gente culpabiliza o outro pelas nossas insatisfações, por nossas infelicidades. O relacionamento, ele existe com o propósito do crescimento. No relacionamento, a potencialidade para nos desenvolvermos é muito maior. Porque existe ali eros, existe o sexo, existe o amor que ampara e nos dá sustentação para suportar as confrontações. Mas para isso, eu preciso querer ver. Eu preciso assumir a responsabilidade. Eu preciso abrir mão da vitimização e da culpabilização do outro. Compreende? Tá claro? Tá claro, Vivi. Aquela. Que foi, Lu? Passou um filme aqui, Vivi, na minha cabeça. Mas assim, Sim. sabe aquela ideal de felicidade que é passado para nós de príncipe encantado, ou então de um casamento pleno e perfeito? Cria uma imagem na nossa cabeça assim, de ter a pessoa ideal e perfeita, sem defeito. Sem defeito, né? E aí é como se a nossa felicidade estivesse na mão daquela pessoa. Né? Então, assim, é passado para... não é que é passado de forma explícita, mas cria-se uma idealização, sabe? Eu acho que a mídia, as histórias que a gente vê, né, nas dramaturgias, alimenta muito esse sonho, né? E Sim, mas... um peso jogado no outro também, isso, né? Pois é, essa é uma forma de nos manter sob controle. Né? Lembra das relações iniciais que a gente estava discutindo lá com Bauman? Que a gente encontrava a felicidade no potinho, o príncipe encantado no potinho. Faça isso, se vista assim, pinte o cabelo assim, passe batom assim, vista tal roupa. São características básicas de relações superficiais. O nosso convite e a proposta da própria live é ampliar a nossa visão sobre os relacionamentos. E a gente precisa buscar o significado real do relacionamento, que é o crescimento. A fricção nos leva para frente. Se assim a gente souber utilizar os elementos que estão ali postos para o nosso crescimento pessoal, para o crescimento de ambos. Agora, se porventura, dentro de uma relação, as questões destrutivas, elas se sobressaem em muitos graus à construtiva, cabe à pessoa que tiver um nível de consciência maior romper o relacionamento. Essa história do que Deus uniu, o homem não separa, dogma religioso. Muitas vezes, realmente não é o homem que está separando, é Deus, em benefício do ser. Compreende? Então, uma série de crenças, uma série de tabus a respeito de relacionamentos que a gente vem acreditando e alimentando e nutrindo.
E com isso, cada vez mais estamos distantes de nós e do outro. Veja mais uma vez o exemplo do que está acontecendo na pandemia. Olha como o contato é ameaçador. Por quê? Porque só através da fricção, só através do contato, problemas que até então a gente não tinha acionado e que está na nossa psique individual, eles são ativados e aflorados. Quando a gente está pronto, a gente consegue olhar para esses problemas sem culpabilizar. E a gente consegue crescer com eles. Mas a partir do momento que eu nego esse contato, imediatamente vem a frustração, vem a dor, vem a ansiedade. Porque lembra o que o nosso ser anseia? Uma unificação. Mas a única forma de nos unificarmos é através da integração dessas partes que estão separadas, que estão divididas. E o outro está nos mostrando isso o tempo todo. Basta querermos ver e assumirmos a responsabilidade da nossa parte. Dando exemplo, Vivi, de amizade, né? Quando a gente tá com um problema com um amigo e nenhum dos dois fala, mas a gente sente que tem alguma coisa que está abalando a proximidade, né? Se um dos dois não tiver a compreensão, nem buscar o diálogo para dizer bem assim, olha, eu estou sentindo que a gente está se distanciando e é alguma coisa que está acontecendo. Se um dos dois não tomar a atitude de levar às claras aquele relacionamento para unificar novamente, a gente às vezes acaba, um não fala, o outro não fala e se distanciando, mas continua aquela dor devido à amizade estar abalada por alguma coisa, né? Então um dos dois sente a necessidade em um momento de fazer o movimento e buscar retomar o mesmo nível que estava. Às vezes não, né? Nem acontece, porque aí precisa um dos dois tomar a atitude, né? De buscar a conciliação. Justamente. Normalmente, Lu, e essa palestra fala bem disso, normalmente aquela pessoa que está com um nível de consciência maior, ela é responsável por dar esse passo. Né? E nesse movimento acaba ajudando ao outro a sair do medo. Porque existe um medo em ambas as partes. O medo do contato, o medo da intimidade, o medo das revelações. Né? Então, muitas vezes, opta-se por fugir, abrir mão daquela relação para não encarar. Só que o que é que vai acontecer? Uma vez os problemas não resolvidos, troca-se de parceiros, troca-se de inimizades, mas o tipo de relacionamento permanece o mesmo. São questões e conflitos internos que são espelhados a partir do contato com o outro. Compreende? Assim, soldado morto, farda noutro. O soldado continua o mesmo, né? A farda continua a mesma, mudou o soldado. Mas quase uma assombração, meu amigo! Tá a mesma pessoa. Aí você diz assim, poxa, eu troquei de relacionamento, mas está aparecendo as mesmas demandas. Eu mudei o ciclo de amizade, mas aparece a mesma demanda. Será que o problema sou eu? E a justificativa, Lu? Muitas vezes a pessoa fala o quê? Vai para aquele lugar de vítima, né? Poxa, não tenho sorte. Deus só coloca esse tipo de pessoa na minha vida. Tem o dedo podre. Tem o dedo podre, né? Esse tipo de afirmação é característico de quem não quer assumir a responsabilidade, que não quer assumir a cocriação. Então, o convite é coragem. Vamos assumir a responsabilidade. O outro está incomodando? Para, respira, medita,
o que é do outro mesmo que está me incomodando tanto. Porque se incomoda você, não é do outro, é seu. E a gente só resolve olhando. Ignorar vai piorar e muito. Há uma diferença, há uma transferência direta do seu poder pessoal. E é aí que se estabelecem as dependências emocionais. Porque ambos ficam enganchados. Nós nos vinculamos não só pelo amor, nós nos vinculamos pelos ressentimentos, pelas dores. Existe um prazer negativo aí, dentro de uma relação destrutiva. Uma adrenalina, né? Sai uma adrenalina, uma coisa de ir com força para uma coisa que poderia ser tão suave. Né? Então, uma vez que eu me conheço o suficiente, eu sei o que diz respeito a mim. Eu sei o que diz respeito aos meus defeitos, às minhas projeções. E eu consigo dar um direcionamento melhor. A partir do amor. Não a partir do ego. Do que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero. Lembrando, esse movimento de imposição é um movimento do masculino. A base do relacionamento é feminino. É entrega, é receptividade. E eu não estou falando aqui de submissão. Tá? É bom a gente deixar isso muito bem claro. Inclusive, eu me lembrei agora que Claudete deixou bem claro também na palestra que ela fez sobre relacionamento, que para a gente tratar de relacionamentos, a gente precisa de objetividade. Objetividade no sentido de princípio, e de princípio ativo. E que a subjetividade, como ela é colocada dentro daquele amor romântico, ela nada mais é do que a qualidade do princípio receptivo, que é o princípio feminino, na distorção. Então a gente fica andando em círculos. Ah, eu quero isso, ele não me dá, eu quero isso, ela não me dá, mas a gente não expressa, a gente não coloca. Fica só no campo do mental. Gente, não existem relações no campo mental. Precisamos abrir mão do ego. Precisamos ir para o corpo e observar qual a demanda da relação. Para nos relacionarmos, precisamos de amor, precisamos de coragem e humildade. Lu, vai me situando quanto à hora aí. Vive, eu tô sem saber aqui, mas eu creio que a gente está no tempo. No tempo o quê? De continuar, de acabar? Não, deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente está quase no tempo de acabar. Porque eu vejo aqui uns comentários, está em 32 minutos. Mas deve estar pertinho. Mas aí a gente vai seguindo. Então, como eu falei, gente, Balmer ele traz uma frase no livro dele. Ele diz que sem humildade e coragem não há amor. Que essas duas qualidades, elas são exigidas em escalas enormes e contínuas. Quando se ingressa nessa terra inexplorada e mapeada. E esse território que o amor conduz, é esse território que se instala na relação.
É um território desconhecido. Por isso, muitas vezes, há evitação. Por isso, muitas e muitas vezes, existe essa retirada sutil de uma das partes, que quer um relacionamento superficial. E quando é convidado a aprofundar, começa a se esquivar. Então, nós precisamos estar prontos ao inesperado, prontos a atendermos a demanda dessa relação, estando em nossos corpos presentes, ativos, observando, inteiro em nós. E aí, Lu, eu sugiro, tem uma meditação nessa palestra. É uma afirmação. E ela diz assim: eu quero arriscar meus bons sentimentos. Eu quero buscar em mim e não na outra pessoa, para que eu possa me tornar livre para amar. Só assim é possível o relacionamento, de fato. Ok? Então, se tiver tempo, quiser fazer alguma pergunta, algo que não ficou muito claro. Eu vou ativar os comentários aqui. Você lê para mim, viu, Lu, que eu estou sem óculos, eu não estou enxergando. Tá certo, eu ativei os comentários aqui. E assim, esse convite, Vive, para autorresponsabilidade dentro de um relacionamento é maravilhoso. Eu sinto vibrar bastante essa prece, né, que você trouxe e convidar para olhar para esse lugar. É sempre bom estar em contato com essa verdade, né, de que existe essa poção em nós. E eu creio assim que já está pertinho da gente finalizar, né? Sim. E eu acho que o tempo já esgotou. Mas fica aqui para todos nós essa ressonância com essas palavras, né, tão valiosas. Isso, e tá muita gente agradecendo a profundidade das suas palavras que toca dentro da alma, né, e ressoa dentro de nós, né, tudo isso que você Somos trouxe. todos um. E reverbera mesmo. Eu fico muito grato, Vivi, o presente de ter você na minha vida, viu? Estou a serviço, Lu. É uma honra para mim. É um grande prazer podermos nos relacionar. É um presente ter você aqui conosco e eu quero agradecer de coração esse momento de muito amor. E dizer para vocês que podem divulgar para as outras pessoas, podem salvar, compartilhar, mandar para as pessoas que vocês sentem que vai receber muito bem essas palavras. As pessoas estão agradecendo, né? Aqui, mandando beijinhos. Diz que eu estou mandando. Diz é ótimo. Um beijo no coração de cada um. Eu ainda estou aprendendo a me relacionar com esses recursos. Então, assim, estou muito feliz em servir como contribuição, né? Eu reafirmo o meu compromisso de estar a serviço da luz. Assim seja, assim é. Eu também aproveito para reafirmar o meu compromisso de estar a serviço da luz e que a gente possa doar um pouco do coração, de tudo bom que a gente tem no nosso coração, para todas as pessoas que estão aqui e que está fazendo contato. Que possamos amar mais. Sim, sempre. Muito obrigado, Vivi. Viu? Um bom descanso a todos, um beijo no coração, que todos nós possamos nos cuidar e cuidar de quem a gente gosta também nesse momento.
e fluir na nossa vida. Cuidem-se, usem máscara, isolem-se, relacionem-se. E amem-se. Muito. Beijão, Vivi. Muito obrigado, viu? Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau. Gratidão. Gratidão.